alfartanos e alfartanas, está começando mais uma edição do Alô Concurseiro. Seja muito bem-vindo. Hoje quem está aqui ao meu lado é mais um mestre das exatas, professor Lustosa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Eu que agradeço o convite. Isso aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre RLM. O Arruda já esteve por aqui, a gente conversou sobre matemática e agora eu quero saber de você, Lustosa. RLM também assusta? Assusta tanto quanto matemática, eu acho. A matemática, pelo menos, ela já é conhecida. O RLM é algo novo, é algo que muitas pessoas não viram ainda. Vão ver quando vão fazer concurso. Então, e ainda tem o receio, né? Eu creio que assusta até mais do que a matemática. A matemática assusta pelos números que as pessoas naturalmente não gostam. Mas o RLM, por ser desconhecido, eu acho que assusta, não vou dizer que mais, mas assusta do mesmo tanto. Então explica pra gente. Desespero. Quando você bota raciocínio lógico matemático, aí o negócio vira um bicho-papão. Então explica pra gente o que é RLM. Assim, RLM a gente pode dividir ele em vários segmentos. Mas assim, do bem prático. O RLM, ele é... Se a gente for pegar historicamente, ele data de antes de Cristo. Os filósofos antigos, Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles já trabalhavam com uma lógica, que é a lógica do pensamento, a lógica filosófica. Então, assim, a lógica já existe desde sempre, desde a humanidade. Se a gente for falar, ela já existe, porque é a arte do pensar, o raciocinar, o pensar. E até, assim, para os dias de hoje, essa parte do raciocínio lógico é o que a gente chama das questões psicotécnicas. São questões que não têm teoria, é prática, é leitura, interpretação de texto e prática. Aí depois a gente vai para um raciocínio lógico mais formal, que data de 1800 e meados de 1800, né, que foi criada uma lógica que hoje ela é... A lógica de programação hoje nasceu com essa lógica lá em 1800 e pouquinho, 1860, eu acho, né? Com Boyle, que é a lógica booleana, que é a linguagem de 1 e 0, que é essa linguagem de programação, que para o raciocínio lógico de prova é o VIF. O VIF é o 1 e 0 da programação, do computador. Então, assim, as pessoas acabam reclamando bastante de lógica, mas elas têm que agradecer, porque se nós temos toda essa modernidade hoje, se nós pudermos estar fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é porque alguém criou alguma coisa que desse possibilidade de fazer isso. E foi lá em 1800 e pouquinho, né, 1860, se eu não estiver mentindo aqui, que foi criada essa parte mais formal, que aí entra a parte das proposições, que, como eu falei, o 1 e 0 e o verdadeiro e falso para a linguagem de programação, e aí a gente tem as proposições e os argumentos nesse sentido, né? E que se você pegar um programador, ele vê tudo isso de uma forma voltada para o computador, que se você disser para ele que é lógica matemática, ele também vai dizer que não sabe, mas na verdade ele sabe. E depois a parte de raciocínio lógico matemático, que aí é matemática também, que é análise combinatória, probabilidade, teoria de conjuntos, as sequências numéricas, que até podem ser psicotécnicas também, mas também tem a parte matemática e matrizes, uma parte de álgebra. A matemática como um todo, você não deixa de raciocinar, porque você tem que ler uma questão, interpretar a questão, para daí resolver a questão, usando as técnicas que existem, as fórmulas, os cálculos. Então a gente consegue dividir assim, a parte do pensamento, que é histórica, desde quando o mundo existe, a parte de proposição e argumento, que foi ali meados de 1800, e a matemática como um todo também, que entra no raciocínio lógico, mas aí mais específico, análise, probabilidade, conjunto, sequências numéricas e um pouco de matriz determinante de sistema, sim, sendo bem formal. Então a gente consegue dividir nesse ponto. E por tudo isso, aí quando você junta tudo isso, acho que dá um medo. Quando você faz separadinho, até é mais tranquilo. Só a proposição é tranquilo, só argumento. O argumento ele é uma sequência de proposições, então você não estuda só argumento. O psicotécnico sozinho é tranquilo. A parte do raciocínio matemático já não é tão tranquilo assim, que aí já mexe com o nome matemática, né? Que aí até o Arruda não gosta do nome matemática, ele fala boa temática, que é para exatamente tirar esse má já no começo, né? Tá certo. E como é que esses tópicos podem ser cobrados em provas de concurso público? Em prova, hoje, se a gente for pegar no geralzão, pegando banca por banca, prova por prova, uma outra questãozinha psicotécnica sempre tem.
Aí tem coisas bem fáceis, as associações lógicas, os correlacionamentos, que são questões que eles lhe dão assim, nomes, características, que determinada pessoa usa isso, determinada pessoa faz aquilo. Essas são até tranquilas de serem feitas. As sequências numéricas, sequências não só numéricas, de números, palavras, letras, né, figuras, também são boas. Algumas são capciosas, mas a maioria são tranquilas. Aí tem uma parte que é a parte de verdade e mentira, que ela é como se fosse uma prévia das proposições. Essas são mais chatas. Essas são as mais escorregadias quando caem na prova. Aí tem as partes de proposição, que na prova eu acredito que é o mais fácil hoje. Nós temos... Os caras cobram muita equivalência lógica, negação de proposição composta, o próprio conceito do que é e do que não é proposição, mas é bem tranquilo. Os quantificadores lógicos nas suas relações, argumento, é para validar argumento. Aí, se eu souber os valores lógicos, até não falei das questões de proposições que cobram valores lógicos das proposições compostas, também cai. E os argumentos, nada mais é do que eu usar esses valores para validar um argumento. Aí, a análise de probabilidade de conjunto, por muitas vezes é cobrado junto ali, uma questão multidisciplinar, você faz um pouco de análise, faz um pouco de probabilidade, coloca um conjunto ali no meio também, então a gente tem essa abordagem. E a parte de matemática, do tipo matriz, determinante, sistema, pouquíssimo cobrado. Os alunos não precisam se preocupar tanto, tem uma ou outra prova que cobra, e as sequências numéricas até caem também com uma frequência boa. Mas aí é bem tranquilo, porque se você não souber a questão das fórmulas das sequências numéricas, você resolve por psicotécnico, porque é só você observar um padrão que existe na sequência e você consegue resolver. E o que é mais recorrente nas provas de concurso público, matemática ou RLM, ou elas caminham juntas? Depende da prova. A recorrência é igual. Tem provas que são só matemática. Vamos pegar 2 exemplos clássicos. PF e PRF. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. PF é raciocínio lógico. PRF é só matemática. Então, assim... Mas o que é mais cobrado? Proposição é o carro-chefe. Se você tem um edital de raciocínio lógico mesmo, o carro-chefe são as proposições. Mas aí você tem um psicotécnico que pode aparecer, uma análise, uma probabilidade, um conjunto que também sempre aparecem. E a parte de matemática, do que eu vejo, da nossa análise, eu acho que o Arruda não falou algo diferente, as regras de 3, as porcentagens, as equações, questões que assim, é um problema que você tem que ler, interpretar e resolver. Então a recorrência maior é essa. Por isso que o aluno não deveria se assustar tanto, porque são coisas que se você faz naturalmente, seguindo as orientações dos professores, na hora da prova você consegue resolver tranquilamente. E dica para quem quer começar a estudar RLM? É aceita que dói menos? Não é. Aceita que dói menos, a gente não pode tirar isso, porque assim, a matemática, alguns porquês não tem a resposta do porquê, porque sim. Mas a dica, eu costumo falar, posso não falar tão abertamente, mas é prática. A prática vai, como eu acho que não só do raciocínio e da matemática, eu acho que de todas as disciplinas. A matemática e o raciocínio lógico, ainda mais porque, assim, a maioria das disciplinas, 70% teoria, 30% prática, e você consegue aprender. A matemática e a lógica é 20% teoria, 80% prática. Então, você tem que praticar e aí entra o aceita que dói menos, porque de tanto você praticar, de tanto você repetir a informação, você aceitando aquilo na hora da prova, você vai ver que é exatamente ou muito parecido com aquilo que você já fez. Aí é só você reproduzir e você vai conseguir. E aí não interessa se você está começando, se você está pelo meio do caminho, se você já está ótimo em matemática e raciocínio lógico. De qualquer jeito, o que você tem que fazer é praticar. A dica é prática. É igual andar de bicicleta, é igual dirigir um carro, é igual pilotar uma moto, é prática. Você não vai conseguir melhorar, você não vai conseguir ficar bom se você não praticar. Então tem que praticar bastante e aceitar que vai doer menos. Tá certo, tá aí a dica. Muito obrigada pelo papo, professor. Eu que agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição. Quando precisarem, quando quiserem, podem usar, só não podem abusar. Muito obrigada. E você que nos acompanhou, não deixe de acompanhar também as edições anteriores do Alô Concurseiro e a gente fica por aqui. Até a próxima! Prepare-se para concurso público com quem é líder em aprovação. E o melhor, você estuda na hora que quiser e onde quiser. alfaconcursos.com.br. Garanta o seu futuro. Acesse e tenha a melhor equipe para concursos à sua disposição.